Leão é um dos signos mais poderosos e magnéticos do zodíaco. Reconhecidos por sua confiança e espírito ardente, os leoninos são quase impossíveis de controlar. Hoje, você descobrirá 20 razões pelas quais ninguém pode detê-los ou fazê-los se submeter facilmente. Algumas razões irão te surpreender, mas uma em particular, a número 2, pode te deixar completamente indiferente, embora revele um segredo sobre a força de Leão. Prepare-se para mergulhar no mundo intenso da personalidade leonina. Vamos ver se você concorda com esses traços imparáveis. Antes de começar, comente seu signo do zodíaco e data de nascimento. Estarei lendo seus comentários. Vamos começar. Número 20. São líderes naturais que inspiram respeito e admiração. Os leoninos têm um dom único para a liderança. Sua presença atrai a atenção e gera respeito onde quer que vão. Diferente de líderes que se apoiam na autoridade ou no controle, os leoninos inspiram admiração graças à sua confiança e paixão genuína. Seu otimismo e entusiasmo motivam e energizam aqueles ao seu redor, fazendo com que outros queiram seguir seu exemplo. Eles sabem como encorajar os outros a serem a melhor versão de si mesmos. Por isso, é comum encontrar leoninos em papéis onde guiam e influenciam outros. Sua liderança nasce da autenticidade e da força interior. Por isso, ninguém pode controlá-los. Eles não se apoiam na força, mas em inspirar lealdade com o exemplo e o coração. Sua capacidade de liderança está profundamente ligada ao seu forte senso de identidade, o que os torna pensadores independentes e tomadores de decisões corajosos. Eles questionam o estabelecido quando necessário e criam novos caminhos com criatividade e coragem. Essa naturalidade no comando os torna resistentes ao controle, porque são eles que definem a direção. Sua confiança e paixão geram respeito e admiração, o que cria seguidores leais, em vez de medo ou submissão. Em resumo, Leão lidera iluminando com sua própria luz, e esse brilho os mantém livres e incontroláveis. Número 19. Tem uma confiança em si mesmos inabalável. Uma das características principais que torna os leoninos impossíveis de controlar é sua autoconfiança, que não se abala diante de nada. Essa profunda crença em si mesmos não é apenas orgulho, mas uma confiança real em suas habilidades e valor. Quando alguém tem esse tipo de segurança, é muito difícil que outros o influenciem ou manipulem. Os leoninos se mantêm firmes em suas decisões, mesmo diante de críticas ou contratempos. Sua confiança atua como uma armadura interna que os protege da dúvida e do medo. Quando enfrentam desafios, em vez de desmoronarem, eles os veem como oportunidades para crescer e aprender. Essa mentalidade positiva lhes permite se recuperar rapidamente e manter o foco em seus objetivos. As pessoas são naturalmente atraídas por essa energia forte e segura, o que também faz com que respeitem seus limites. A confiança que os leoninos carregam é magnética, mas também os torna independentes e difíceis de controlar. Eles sabem seu valor e não permitem que ninguém o diminua. Ao se aceitarem plenamente, tentar controlar um leonino é como querer deter uma força da natureza. Simplesmente não funciona. Número 18. Seu carisma atrai as pessoas sem esforço. Uma das qualidades mais poderosas de um leonino é seu carisma natural. Não é algo que eles precisem forçar ou fingir. Simplesmente brota de quem são. Sua personalidade magnética faz com que as pessoas queiram estar perto deles e ouvir o que têm a dizer. Esse encanto sem esforço é uma grande razão pela qual ninguém pode controlar um leonino. Quando você atrai os outros com seu calor e entusiasmo, você tem um poder especial em situações sociais. Os leoninos brilham em grupo porque fazem os outros se sentirem bem e inspirados. Eles criam um ambiente positivo e cheio de energia que faz com que as pessoas queiram estar perto novamente. Essa habilidade natural para conectar e influenciar significa que raramente precisam tentar controlar os outros ou ser controlados.
Eles capturam a atenção e o respeito simplesmente sendo eles mesmos. Esse carisma lhes permite expressar seu verdadeiro eu com liberdade e viver a vida à sua maneira. Também lhes dá a confiança para enfrentar qualquer tentativa de manipulação ou domínio. Seu carisma é parte fundamental do motivo pelo qual se mantêm independentes e de espírito livre. Acha que é só isso? Você mal está vendo a metade. Número 17. São muito orgulhosos e não aceitam imposições facilmente. O orgulho é uma parte fundamental da personalidade de Leão e desempenha um papel crucial no motivo pelo qual não podem ser controlados. Esse orgulho não é arrogância, mas um forte senso de respeito próprio e dignidade que defendem com paixão. Os leoninos conhecem seu valor e esperam que os outros os tratem de acordo. Quando alguém tenta lhes impor regras, opiniões ou controle, eles reagem naturalmente com resistência, pois sentem isso como um desafio à sua honra. Eles têm uma necessidade profunda de manter sua independência e tomar suas próprias decisões. Esse orgulho lhes dá a coragem para levantar a voz e se defender quando se sentem desrespeitados ou pressionados. Em vez de aceitar o controle em silêncio, um leonino responderá com firmeza ou até mesmo se afastará de situações onde se sinta preso. Essa resistência reflete sua força interior e seu compromisso em viver autenticamente. Seu orgulho funciona como um escudo que protege sua liberdade e identidade. Por isso, os leoninos costumam exigir respeito em todas as suas relações e não toleram ser dominados, o que os torna uma das pessoas mais difíceis de controlar ou manipular. Número 16. Tem uma forte vontade para seguir seu próprio caminho. Os leoninos são conhecidos por terem uma das vontades mais fortes do zodíaco. Esse impulso poderoso os leva a seguir seu próprio caminho único. Não importa o que os outros pensem ou digam. Eles estão profundamente comprometidos com suas metas e sonhos pessoais e trabalham incansavelmente para alcançá-los. Essa determinação é uma das principais razões pelas quais ninguém pode controlar um leonino. Quando se propõem a algo, não se deixam influenciar ou distrair por pressões ou opiniões externas. Sua vontade forte é como uma bússola interna que os guia diante dos desafios e obstáculos. Ela lhes dá a coragem para arriscar e ser independentes. Os leoninos não gostam de se conformar ou seguir a multidão. Eles querem criar sua própria história e viver a vida à sua maneira. Essa feroz determinação em ser eles mesmos e alcançar seu máximo potencial torna quase impossível manipulá-los ou controlá-los. Sua força de vontade protege sua liberdade e os mantém fiéis a quem realmente são. Número 15. Adoram ser o centro das atenções e nunca abrem mão disso. Os leoninos têm um desejo natural de estar no centro das atenções, e esta é uma grande razão pela qual ninguém pode controlá-los. Eles se alimentam de serem vistos e valorizados por quem são. Diferente daqueles que evitam o protagonismo, os leoninos o abraçam por completo e o usam como fonte de energia e confiança. Eles se esforçam muito para garantir que sua presença seja sentida em qualquer lugar ou situação. Como adoram brilhar, raramente permitem que outros lhes tirem o protagonismo. Essa necessidade de serem vistos e apreciados torna impossível que alguém os controle ou lhes tire o lugar. Os leoninos se sentem mais vivos quando são admirados e protegem esse espaço com paixão. Sua personalidade magnética atrai muitas pessoas, mas eles mantêm o centro do palco porque isso alimenta seu senso de identidade. Tentar tirar um leonino do foco é como querer apagar uma estrela brilhante. Simplesmente não acontece. Seu amor pela atenção está ligado à sua confiança e orgulho, razões-chave pelas quais permanecem independentes e incontroláveis. Número 14. Sua determinação é tão forte que superam qualquer obstáculo. Uma das qualidades mais poderosas de um leonino é sua incrível determinação. Quando estabelecem uma meta, nada pode impedi-los de alcançá-la. Essa força interior os ajuda a superar obstáculos que poderiam desanimar ou derrotar outros.
Sua força de vontade é um motor que os impulsiona para a frente, não importa os desafios que apareçam. Esse tipo de determinação os torna quase impossíveis de controlar, porque se recusam a desistir ou a serem desviados por outros. Os leoninos são lutadores que acreditam profundamente em seus sonhos e estão dispostos a enfrentar as dificuldades de frente. Mesmo quando as coisas ficam difíceis, eles se mantêm focados e motivados, usando cada tropeço como uma oportunidade para aprender e se fortalecer. Sua persistência é admirada por muitos, mas também significa que não serão facilmente influenciados ou manipulados. Graças a essa feroz determinação, eles traçam seu próprio caminho na vida e não aceitam controle de forças externas. Essa qualidade transforma os leoninos em líderes independentes que permanecem fiéis a si mesmos. Número 13. São criativos e encontram soluções únicas. Os leoninos não são apenas confiantes e fortes, também são muito criativos. Sua capacidade de pensar fora da caixa e encontrar soluções originais os diferencia. Essa criatividade é uma das razões pelas quais ninguém pode controlá-los. Diante de desafios ou problemas, recorrem à sua imaginação e recursos para encontrar novas maneiras de avançar. Eles não gostam de seguir a multidão, nem de copiar os outros. Em vez disso, abrem seu próprio caminho, usando ideias novas e perspectivas originais. Esse pensamento independente dificulta que alguém os manipule ou domine, porque estão sempre um passo à frente. Sua criatividade alimenta sua paixão e os mantém comprometidos com o que fazem. Também lhes permite se adaptar rapidamente às mudanças e criar estratégias inovadoras. Ao pensar diferente e confiar em sua própria visão, mantém o controle sobre suas vidas e decisões. Seu espírito criativo é uma fonte de poder e liberdade que ninguém pode lhes tirar. Número 12. Tem um temperamento apaixonado que dificulta que alguém os domine. Os leoninos são conhecidos por sua natureza fogosa e apaixonada. Esse temperamento lhes dá uma energia emocional forte que é difícil de controlar ou reprimir. Quando se importam com algo ou alguém, entregam-se por completo com entusiasmo e intensidade. Essa paixão alimenta sua coragem e confiança, permitindo-lhes enfrentar os desafios com bravura. Por isso, é muito difícil que outros dominem ou manipulem um leonino. Suas emoções são forças poderosas que impulsionam suas ações e se expressam de maneira aberta e honesta. Eles não escondem seus sentimentos, nem recuam quando confrontados. Essa honestidade e paixão os torna imprevisíveis e resistentes a tentativas de controle. Defendem suas crenças e desejos com força e convicção. Seu espírito apaixonado os leva a viver a vida plenamente e com autenticidade, recusando-se a serem controlados pelo medo ou por pressões externas. É esse fogo interior que os mantém livres e independentes. Número 11. São autênticos e não mudam para agradar aos outros. A autenticidade é um dos valores mais importantes para um leonino. Eles são fiéis a si mesmos e não mudam quem são apenas para obter aprovação ou se encaixar. Esse compromisso em ser genuíno é uma razão-chave pela qual ninguém pode controlá-los. Os leoninos não usam máscaras nem fingem ser outra pessoa. Eles mostram sua verdadeira personalidade abertamente, mesmo que isso os faça se destacar ou ser diferentes. Ao priorizar sua própria verdade acima de agradar aos outros, eles resistem a pressões externas para se conformar ou mudar. Essa autenticidade lhes dá um forte senso de identidade e confiança. Quando alguém tenta manipular ou controlar um leonino pedindo que seja diferente, eles geralmente o recusam de imediato. Sabem que seu valor vem de serem eles mesmos, não de mudar para cumprir expectativas alheias. Essa honestidade consigo mesmos e com os outros gera um respeito profundo e os torna pensadores independentes. A recusa dos leoninos em mudar pelos outros protege sua liberdade e torna impossível que os controlem. Número 10. Sua honestidade brutal lhes dá poder sobre os outros.
Os leoninos são conhecidos por sua honestidade brutal, e essa qualidade é grande parte do motivo pelo qual ninguém pode controlá-los. Eles falam sua verdade com clareza e de forma direta, sem rodeios ou esconder suas opiniões. Essa honestidade pode ser chocante às vezes, mas lhes conquista respeito, porque as pessoas sabem onde eles se posicionam. Os leoninos não fazem jogos nem manipulam com palavras. Enfrentam a realidade de frente. Essa franqueza lhes dá um tipo de poder porque demonstra que são seguros e não temem o confronto. Quando alguém tenta controlar ou enganar um leonino, sua honestidade corta qualquer tentativa de manipulação. Aqueles ao seu redor costumam valorizar essa clareza, mesmo que seja desconfortável. Sua sinceridade brutal deixa claro que valorizam a verdade acima da conveniência ou da cortesia. Isso cria limites que os protegem do controle e mantém seus relacionamentos autênticos. Ao se recusarem a esconder ou suavizar suas opiniões, mantêm o controle sobre sua própria história e não permitem que outros ditem como devem pensar ou agir. Número 9. Não têm medo de expressar o que pensam ou sentem. Os leoninos não temem expressar seus pensamentos e emoções. Essa abertura é uma razão fundamental pela qual ninguém pode controlá-los. Eles não escondem seus sentimentos ou ideias atrás de máscaras ou silêncios. Em vez disso, falam com coragem e clareza, garantindo que sua voz seja ouvida. Essa capacidade de se comunicar com autenticidade lhes dá uma presença e influência fortes. Quando alguém tenta suprimir ou controlar um leonino, seu instinto natural é responder falando ainda mais alto. Eles acreditam que a honestidade e a abertura são necessárias para conexões reais e respeito. Sua coragem para se mostrarem vulneráveis e diretos significa que raramente recuam ao se expressar, mesmo em situações difíceis. Essa audácia estabelece limites que protegem sua liberdade e individualidade. Aqueles que conhecem os leoninos admiram sua força para serem abertos e honestos, o que muitas vezes inspira outros a fazer o mesmo. Essa qualidade mantém os leoninos independentes e torna quase impossível que forças externas os controlem. Número 8. São generosos, mas esperam respeito e lealdade em troca. A generosidade é uma das qualidades mais brilhantes de um leonino. Eles adoram dedicar tempo, energia e recursos às pessoas que lhes são importantes. No entanto, essa generosidade não é incondicional. Os leoninos esperam respeito e lealdade em troca de sua bondade. Esse equilíbrio é fundamental para eles, porque valorizam relacionamentos significativos baseados na confiança e no apoio mútuo. Quando alguém tenta se aproveitar da generosidade de um leonino sem retribuir esse respeito, o leonino se retira rapidamente e estabelece limites firmes. Essa expectativa os protege de serem controlados ou manipulados. Os leoninos não são pessoas que permitem ser pisoteadas. Sua generosidade nasce da força, não da fraqueza, e eles escolhem cuidadosamente onde e como investir sua energia. Ao exigir lealdade e respeito, mantêm o controle em seus relacionamentos, sabem seu valor e não toleram a falta de respeito nem a traição. Esse forte senso de equilíbrio os mantém independentes e poderosos. Número 7. Sabem como motivar e guiar aqueles ao seu redor. Os leoninos têm um talento natural para motivar e guiar as pessoas. Eles inspiram os outros com sua energia, visão e confiança. Essa habilidade de liderar e elevar aqueles ao seu redor é uma das razões pelas quais ninguém pode controlar um leonino. Quando você tem o poder de inspirar, possui uma influência que não se perde facilmente. Os leoninos usam sua paixão para encorajar outros a crescer, ter sucesso e acreditar em si mesmos. Eles não apenas dão ordens, lideram pelo exemplo e demonstram um cuidado genuíno por aqueles que guiam. Isso cria lealdade e respeito que fortalecem sua posição. Graças a essa capacidade de motivar, raramente precisam se preocupar em serem controlados ou ofuscados. As pessoas querem seguir um leonino porque se sentem empoderadas e apoiadas.
Essa qualidade de liderança ajuda os leoninos a manter sua independência e controle sobre seu ambiente. Sua capacidade de elevar os outros enquanto se mantém fiéis a si mesmos é uma combinação poderosa que os mantém livres e influentes. Número 6. Seu ego é grande e eles o protegem com ferocidade. O ego de um leonino é grande e forte, e eles o defendem com uma determinação feroz. Esse grande ego não é apenas arrogância, representa seu profundo orgulho e senso de valor pessoal. Porque seu ego é tão importante para eles, eles o protegem de tudo e de qualquer um que possa danificá-lo. Essa natureza protetora torna quase impossível que alguém controle ou manipule um leonino. Eles não permitem ser menosprezados ou desrespeitados, porque seu ego nunca aceitaria isso. Em vez disso, mantêm-se firmes e defendem sua dignidade a todo custo. Seu ego impulsiona sua confiança e os ajuda a perseguir seus objetivos sem hesitar. Também os motiva a exigir respeito e reconhecimento dos outros. Quando alguém tenta minar o ego de um leonino, eles geralmente reagem com força e decisão. Essa força os mantém independentes e no controle de suas vidas. Seu grande ego, combinado com uma atitude protetora, é um escudo que mantém sua liberdade intacta e evita que outros os dominem. Número 5. Gostam de tomar a iniciativa e decidir por si mesmos. Os leoninos são líderes natos que preferem liderar a seguir. Eles gostam de assumir o controle das situações e tomar suas próprias decisões sem esperar permissão ou aprovação. Esse desejo de controlar suas escolhas de vida é uma razão-chave pela qual ninguém pode controlá-los. Eles confiam em seu julgamento e instinto, e têm segurança suficiente para agir com decisão. Não gostam que lhes digam o que fazer, nem de esperar que outros os guiem. Essa atitude proativa os leva a criar suas próprias oportunidades e a moldar seu caminho de acordo com sua visão. Graças à sua iniciativa, costumam ser os primeiros a enfrentar os desafios de frente. Essa qualidade os torna independentes e autossuficientes, o que naturalmente os protege de qualquer tentativa de controle. O amor dos leoninos por decidir está muito ligado ao seu orgulho e confiança, e eles defendem essa liberdade com ferocidade. Sua capacidade de liderar a si mesmos os mantém fortes e livres de manipulações. Número 4. Tem um forte senso de honra que os torna invulneráveis à manipulação. A honra é um valor fundamental para os leoninos e atua como um poderoso escudo contra a manipulação. Eles têm um claro senso do certo e do errado e se mantêm firmes em seus princípios. Essa bússola moral tão sólida torna muito difícil enganá-los ou controlá-los, porque valorizam a integridade acima de tudo. Os leoninos têm orgulho de sua reputação e ética pessoal e não as comprometem por conveniência ou benefício. Quando alguém tenta manipulá-los ou influenciá-los de forma antiética, eles detectam isso rapidamente e rejeitam esse comportamento. Seu senso de honra lhes dá a força e a confiança para se manterem firmes em situações difíceis. Além disso, conquistam o respeito dos outros, o que reforça sua posição como pessoas independentes e confiáveis. Esse compromisso com a honra protege os leoninos de serem controlados, porque se responsabilizam por si mesmos e pelos outros. Seus valores não são negociáveis, e quem tentar manipulá-los encontrará em um leonino um oponente firme e corajoso. Número 3. São corajosos e enfrentam os desafios sem medo. Os leoninos são guerreiros destemidos que enfrentam os desafios com coragem e determinação. Eles não fogem de situações difíceis ou de obstáculos. Pelo contrário, veem os desafios como oportunidades para demonstrar sua força e crescer. Essa coragem é uma razão fundamental pela qual ninguém pode controlar um leonino. Enquanto outros hesitam ou recuam, os leoninos avançam com decisão. Sua falta de medo lhes permite manter o controle de suas vidas, porque não se intimidam com ameaças ou pressões. Confiam em sua capacidade de lidar com qualquer situação que se apresente. Essa atitude corajosa
Também inspira aqueles ao seu redor e gera uma aura de poder e confiança. Ao enfrentar os desafios sem temor, os leoninos são respeitados e admirados como líderes fortes. Sua coragem torna improvável que sejam manipulados ou dominados, pois se mantêm firmes diante de qualquer força que tente controlá-los. Essa coragem é parte essencial de sua identidade e liberdade. Número 2. Não suportam que lhes digam o que fazer. Os leoninos têm um forte caráter independente que torna quase impossível que tolerem que lhes digam o que fazer. Eles valorizam muito sua liberdade e autonomia e resistem a qualquer tentativa de controlar ou ditar suas ações. Quando alguém tenta lhes impor regras ou ordens, eles geralmente reagem com desafio ou rebeldia. Essa resposta nasce de seu orgulho e de seu desejo de viver a vida à sua maneira. Os leoninos acreditam em tomar suas próprias decisões e aprender com suas experiências. Que lhes mandem é visto como uma ameaça à sua identidade e respeito próprio. Essa resistência ao controle é uma das principais razões pelas quais os leoninos se mantêm livres e indomáveis em muitas situações. Sua recusa em se submeter à autoridade ou a pressões protege sua individualidade e lhes permite ser fiéis a si mesmos. Preferem liderar a seguir, e isso dificulta muito que outros os dominem. Número 1. Sua energia e presença preenchem qualquer espaço, tornando-os impossíveis de controlar. Os leoninos têm uma energia e presença tão poderosas que não passam despercebidos. Quando entram em uma sala, automaticamente se tornam o centro das atenções. Essa energia vibrante preenche o ambiente e cria uma atmosfera de força e confiança. Graças a essa presença imponente, é quase impossível que alguém controle ou ofusque um leonino. Sua energia influencia os outros e costuma ditar o tom de qualquer interação. As pessoas são atraídas por seu entusiasmo e carisma, o que lhes dá uma vantagem natural em qualquer situação social ou profissional. Essa presença vai além do físico. Reflete sua confiança interna e segurança em si mesmos. Gera uma barreira que protege sua liberdade e independência. Outros podem tentar dominá-los ou manipulá-los, mas a aura poderosa de um leonino torna essas tentativas inúteis. Sua energia é uma força da natureza que não pode ser contida, controlada ou silenciada. É essa presença dinâmica que realmente torna os leoninos imparáveis e livres.